Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação com artigos, dicas, notícias e receitas saudáveis. Hoje temos a presença de Tereza Liporassi. Tereza é diretora executiva do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. É engenheira química, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia da produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista nos mecanismos de fortalecimento da participação social nos processos regulatórios que impactam os direitos dos consumidores. Nessa semana, o IDEC e a coalizão Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável estão lançando uma nova campanha sobre a atualização da rotulagem de alimentos no Brasil. Tereza vai explicar no que consiste essa campanha e a importância para a população brasileira. Afinal, o consumidor precisa saber o que está comendo, né, Tereza? Isso mesmo. É muito importante todas as informações que o canal Comida na Mesa, né, compartilha e com seus seguidores. E uma ótima oportunidade da gente falar sobre a campanha pela rotulagem nutricional nesse momento. Bom, gostaria inicialmente de apresentar, né, a organização Meu Lugar de Fala. Eu estou à frente do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma associação de consumidores sem fins lucrativos, né, financiada por pessoas físicas, né, que acreditam nas causas, né, que a gente defende. Então, é uma união de consumidores para se defender, assim como as empresas têm as suas associações, né, os consumidores. A gente não tem nenhuma relação com empresa, com partidos políticos, e a nossa independência é o nosso maior valor, né? Então, o IDEC, né, sendo uma organização que completou 33 anos em julho, né, com recursos limitados, elenca algumas causas prioritárias para a sua atuação política, né, e de informação ao consumidor. E uma causa que para nós é muito valiosa é a causa da alimentação saudável, né? É muito importante, e não é à toa que o programa de alimentação saudável e sustentável do IDEC é um dos 6 programas prioritários que a gente trabalha nos últimos anos, né? Defesa do consumidor é um assunto muito amplo, mas a gente escolhe temas que sejam muito importantes, que tenham um grande impacto na vida das pessoas, para que a gente possa investir os nossos esforços. E essa campanha, né, que você mencionou, a campanha pela aprovação da nova norma de rotulagem nutricional frontal, como um alerta, né, no formato de um alerta, na frente das embalagens, ela nada mais é do que a efetivação do direito à informação que o consumidor tem, é um direito fundamental, já estabelecido lá no Código de Defesa do Consumidor, que completou 30 anos agora em setembro. Hoje, né, é muito difícil um consumidor fazer escolhas alimentares saudáveis se ele não tem acesso às informações que ele deveria ter. Além disso, né, todos aqui que nos acompanham já têm essa experiência de ir ao supermercado, né, fazer suas compras e se deparar com um rótulo de alimento, né, um rótulo onde tem vários apelos na embalagem, com mensagens que a gente, enfim, geram alguma confusão, engana o consumidor, a gente chama de greenwashing, né, muitas vezes. Aquelas embalagens altamente coloridas, brilhosas, que hoje a rotulagem nutricional, o modelo atual que já vigora há muitos anos, é só aquela tabelinha nutricional atrás da embalagem, que a gente nem consegue ler, né? Às vezes é uma embalagem vermelha, amarela, com a letrinha pretinha, pequenininha, com aquela luz que incide, a gente não consegue ler. Primeira barreira. Segunda barreira. Técnicos, não é, Tereza? Os termos técnicos que o leigo não entende, né? Isso. Segunda barreira. Não entendemos o que está ali. Então, assim, não pode ter informação que o consumidor não entenda, né? O código não permite isso. Então, e terceiro, não tem todas as informações que a gente precisa. Pasmem, açúcares adicionados
não são obrigados a ser declarados, os fabricantes não declaram a quantidade de açúcar que eles adicionam nesses produtos ultraprocessados. Então, assim, existe aí todo um que a gente chama de um ambiente obesogênico, né, que contribui para que a gente não consiga fazer escolhas alimentares saudáveis. E esse fenômeno, né, do ambiente, né, não é à toa, a gente fala isso com muita propriedade, porque isso já está consagrado em evidências científicas em vários países do mundo e no Brasil. Existe uma relação muito próxima do crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados com o consumo do aumento do índice de massa corporal, com o aumento de doenças crônicas, né? Não só a obesidade como a doença crônica, mas diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cânceres. Já existe isso com comprovação científica. Quais são as medidas, né, que os governos, mundo afora, já discutem há muito tempo, a OMS recomenda, a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda, que exista um conjunto de políticas para mitigar os riscos do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E primeira política pública recomendada é que existe uma rotulagem adequada, né, na embalagem de alimentos ultraprocessados, na embalagem dos alimentos, né? O que é uma rotulagem adequada? Aquela que o consumidor consegue visualizar, que ele não precisa ser um conhecedor nem entender termos técnicos, né, para entender a mensagem, e que ele esteja alerta sobre riscos, né, que o alerte sobre riscos. Então, o IDEC, que acompanha essa discussão e advoga junto à Anvisa, que é a agência reguladora, né, que trata da questão de alimentos, de medicamentos, né? A agência reguladora de vigilância sanitária, que também agora, né, autoriza o registro de vacinas, ela também autoriza e regula sobre informação em alimentos. E a gente tem defendido já há 6 anos, né, tem um grupo de trabalho que o IDEC faz parte, representando o consumidor, que a gente mude essa rotulagem, e ao longo desses 6 anos, muitos atores estiveram nessa mesa de discussão, inclusive a indústria de alimentos, inclusive técnicos do Ministério da Saúde, especialistas das universidades. Muito debate foi feito, muitos recursos públicos foram investidos nesse processo, que, teoricamente, deveria chegar ao cabo ao final do 3º trimestre de 2020, né? Final de setembro. Então, o IDEC lançou esta campanha, né? Ela já começou há algumas semanas, mas ela está agora num pico, né? Num aquecimento, numa fase importante a partir dessa semana, para não só alertar todo cidadão e cidadã brasileiro e aos seguidores do seu canal que tem interesse no tema, uma audiência super qualificada, do que está acontecendo, que é um processo muito importante para a nossa saúde, que nós temos que estar atentos a esse processo. Nós não só cobramos, né, no material dessa campanha, né, cobramos a agência, olha, consumidores já esperam há mais de 6 anos por essa decisão. Outros países da região já avançaram, México, Peru, Uruguai, Chile já estão muito avançados em relação ao Brasil, que começou antes até deles. Mas por que a gente não consegue avançar? Porque existe uma interferência, né, pelo lado das indústrias, não da boa indústria que produz alimentos, né, saudáveis, ingredientes culinários para a gente preparar os nossos alimentos, não mas daquela indústria que produz porcaria, que a gente nem chama de alimento, né? Que produz com muito pouco investimento um produto que tem grandes quantidades de sódio, açúcar, gordura e aditivos químicos. Custa muito barato produzir e é muito lucrativo. Então, quando o consumidor tiver informação, a gente não vai querer comprar esse produto. A proposta do IDEC é colocar um triângulo, é isso? Qual é a proposta do IDEC? Então, a proposta do IDEC, ela tem como base a legislação que foi aprovada no Chile há alguns anos, né, que já tem comprovação científica, já tem resultados
depois que implementou, de mudanças de comportamento no consumidor e na formulação de alimentos, que as empresas correram atrás para melhorar. Essa proposta, ela se baseia numa rotulagem de advertência. No Chile, eles usam octógonos pretos, né? E tem lá as categorias alimentares, e eles na frente da embalagem dos alimentos, né? A gente pode até compartilhar com vocês imagens depois da nossa proposta. O IDEC desenvolveu, em parceria com o Laboratório de Design da Informação da Universidade do Paraná, uma proposta que são triângulos pretos, aplicados num fundo branco, num retângulo branco, na frente da embalagem do alimento. Então, se o alimento tiver excesso, né? Se tiver excesso de quantidade desses nutrientes críticos, excesso de açúcares acima do recomendado, vai ter um triangular alto em açúcar. Se ele tiver excesso de açúcar e sódio, terão 2 triângulos, alto em açúcar, alto em sódio. Se tiver excesso de açúcar, sódio e gordura, terão 3 triângulos, alto em sódio, alto em açúcar, alto em gorduras. Aplicado facilmente o consumidor, qualquer pessoa, pega a embalagem, né? Se ela tem, por exemplo, um problema de saúde, que ela tem que reduzir o consumo de algum desses nutrientes críticos, ela mesma vai poder tomar essa decisão, né? Que hoje ela não tem essa informação. Quem é que aprova? É a Anvisa que aprova essa nova rotulagem? A Anvisa tem dentre as suas atribuições institucionais, regular rotulagem de alimentos, né? Mas é lógico que todo o processo regulatório, né, ele tem que ter mecanismos de transparência e controle social. Nós, como cidadãos, né, a audiência, né, os seguidores do canal, eles têm que ter condição de saber o que está acontecendo. Então, nesse processo da rotulagem, o IDEC mobilizou a sociedade, consumidores, sociedades médicas, a ABESO, que é a sociedade, né, que luta contra a obesidade, a sociedade de hipertensão, várias outras sociedades médicas de diabetes estão nessa luta conosco. E a Anvisa recebeu, durante o processo de consulta pública, mais de 20.000 contribuições técnicas. As pessoas foram lá e escreveram: olha, não entendo isso na rotulagem, quero que melhore isso, não concordo com isso, concordo com aquilo. Imagine que para 20.000 consumidores, né, que a gente nem tem essa tradição, acompanhar e querer contribuir é porque é um processo que já é reconhecido como muito importante pela nossa população. A gente já vem livros... O IDEC disponibilizou o site deles para as pessoas contribuírem. Explica um pouquinho para a gente. Sim, como que a gente fez? Não é fácil para nenhum ser humano normal entender processo regulatório. Como a gente acompanha na energia, em telecomunicações e em alimentos, o que a gente faz? O IDEC, no seu papel e na sua missão institucional, né, de conscientizar o consumidor e também influenciar políticas públicas defendendo os interesses do consumidor, a gente pega essa proposta que uma agência reguladora como a Anvisa publica para consulta pública, estuda, entende, traduz numa linguagem simples, né, que o consumidor entenda. A gente faz todas as nossas contribuições, né, com os nossos técnicos científicos, como tem que ser feita, mas a nossa parte de informar e mobilizar a população é muito importante. Então, a gente vem fazendo campanhas, essa é a 3ª campanha que a gente faz, em diferentes fases desse processo de rotulagem. Então, a gente fez lá na primeira consulta que a Anvisa fez, que foi assim: o consumidor quer mudar a rotulagem de alimentos? Por quê? Né? Mais ou menos assim, foi uma tomada de subsídios. Ele fez perguntas básicas. Então, a gente se informou: olha só, olha o que está acontecendo com o consumidor. Os nossos parceiros da Aliança pela Alimentação Saudável, né, que são pequenas organizações no Brasil inteiro, mobilizaram as suas redes, foram para a rua. A gente tinha uma banquinha, né, que a gente colocava lá na rua todas essas perguntas da Anvisa e mostrava num tablet. Olha como é que funciona, é fácil, contribui aqui ou na sua casa, no seu computador. A gente fez um trabalho verdadeiramente de formiguinha. E hoje tem em todas as fases. Na página do IDEC, não é isso? Isso. E aí, o que o seguidor do seu canal pode fazer, né? Primeiro, tomando conhecimento disso que está acontecendo e entendendo que é importante para a sua qualidade de vida. Segundo, entra lá, a gente criou um site específico para isso que chama www.direitodesaber.org.
Então, entrando nesse site Direito de Saber, a gente vai cair direto na página da campanha, né? Também pode entrar pelo site do IDEC, www.idec.org.br, que você vai, na home principal tem o chamamento da campanha. Então, a gente entra na página da campanha, a gente vê a proposta do IDEC com os triângulos aplicado nos rótulos dos alimentos, né? A gente dá informações para você se empoderar e saber o que está acontecendo. Olha o que acontece. Olha a informação que essa latinha de refrigerante quer esconder de você. Olha a informação que esse pacotinho de salgadinho quer esconder de você. E olha a proposta de rotulagem que está em discussão. E aí tem uma petição, né? E aí ele assina essa petição e a gente está mostrando para a agência que continuamos de olho. Mais e mais consumidores e consumidoras estão de olho e interessados nesse processo que está acontecendo. Isso nos ajuda a blindar esse processo que não pode sofrer interferência, né, dessas corporações, grandes corporações internacionais, né, que produzem ultraprocessados e que têm interesses que não são os interesses da saúde da população, nem os interesses públicos, né? Então, é muito importante que a gente, enquanto consumidor, exerça a nossa cidadania, né? Entendendo, acho que o direito do consumidor é sempre um primeiro degrauzinho, né, na cidadania. Esse é um trabalho do IDEC que a gente faz nesses 33 anos, não só na alimentação, mas em outros assuntos que também são muito relevantes no nosso dia a dia. Como que a gente exerce nossa cidadania? Então, a gente tenta sempre traduzir esses grandes problemas, né, que a gente precisa enfrentar numa linguagem bem direta e simples e convidar os consumidores para se engajarem nas nossas campanhas, né? Então, é esse jeito que a gente trabalha. E é muito importante, né, o convite, essa oportunidade de participar, né, do seu canal, né, de canais como o seu, que a gente pode, né, impactar mais e mais pessoas. Obrigada, Tereza, pela sua participação. Vamos torcer aqui para dar tudo certo, né? Tá, muito obrigada. Veicula lá a informação. Se você precisar de alguma peça da campanha para colocar lá, posso pedir para o nosso pessoal de comunicação mandar. E você também pode veicular a proposta no seu canal. Muito okay? obrigada, Tereza. Muito obrigada pela oportunidade.